Fala aí, pessoal, tudo bem? Difícil, né? Derrota é difícil de ser digerida, mas tem que aprender, senão aí é burrice e aí não adianta absolutamente nada, né? Vamos falar um pouco sobre essa partida ontem do Flamengo, a vitória do Internacional no Maracanã, 4-0, uma das maiores derrotas do Flamengo no Maracanã, o Flamengo como mandante em jogos de Campeonato Brasileiro. Só pra gente ter importância e ter realmente a dimensão e os jogadores e a comissão técnica ter a devida responsabilidade, né? Do que é de jogar pelo Flamengo, ser técnico, ser dirigente pelo Flamengo. Foi uma das maiores derrotas. Vamos falar então sobre essa derrota do Flamengo, passar por alguns erros que não podem ser repetidos. É importante a gente só vai entender o que de fato aconteceu, se foi um pequeno tropeço, se foi lá um problema no percurso, mais à frente, né? Os próximos jogos vão dizer isso pra gente, né? Se foi um jogo atípico, se foi um jogo incomum, ou se foi um jogo que acabou sendo protocolar, que será repetido. Então por isso que a gente tem que ver o que deu de errado, vamos passar por algumas questões táticas. Eu acho que não dá pra terceirizar a derrota, terceirizar responsáveis, a arbitragem, gramado, iluminação, vento, a natureza. Não, tem coisas que realmente o Flamengo acabou errando, que o Internacional foi melhor, e isso que não pode ser repetido. Por isso que tem que aprender a perder, tem que aprender a vencer. Aí a gente vai falar também de emocional, inclusive isso passa diretamente por alguns jogadores, vão passar pelo jogo, tem que saber vencer, tem que saber estar perdendo, até mesmo para tentar virar a partida, né? Mostra que o Flamengo não tem inteligência emocional num jogo grande para sair atrás do resultado, você precisa, né, reagir. Então vamos lá, peço para vocês deixarem o like, se inscrevam no canal, desde já eu conto sempre com a força de vocês. Vamos lá, primeiro vamos falar sobre inteligência emocional, que ela é fundamental no esporte, né? O pessoal que estuda aí psicologia do esporte sabe o quanto é importante você estar bem mentalmente. O Flamengo, quando tomou o primeiro gol do Internacional, esse time tão experiente que ele já ficou às avessas, né? O Flamengo parecia não estar preparado para encontrar dificuldades. Quando você está vencendo, massacrando todo mundo, é aquilo que a gente fala, é muito fácil, você liga o piloto automático e as coisas vão fluir naturalmente. Mas quando você começa a ter um pouco de dificuldade, é que você precisa de inteligência emocional. O Flamengo não teve essa inteligência emocional, e eu falo agora exclusivamente do Gabigol, que tem de se lamentar. É um cara que tem uma história brilhante pelo Flamengo, que ainda está até mesmo construindo a sua história. A gente não sabe até onde esse cara vai chegar, ele tem potencial para chegar a ser um dos maiores, onde realmente ele já está. Agora, ele precisa ter inteligência emocional. Quando ele está jogando mal tecnicamente e as coisas não estão funcionando, ele não pode correr o risco de, num deboche, num desdenho ao juiz, botar tudo a perder. O Flamengo precisa dele. Os números do Gabigol comprovam isso. O Flamengo precisa do Gabigol para vencer os jogos grandes, para virar as grandes partidas. Então ele tem que assumir essa responsabilidade, não pode bater palma, tomar 2 cartões por disciplina, não pode. Tem só um ponto parênteses, eu gostaria de saber se fosse um outro jogador se iria acontecer isso, tá? Não estou aqui questionando a regra, não estou aqui questionando o critério do árbitro, estou questionando se seria o mesmo critério se fosse um outro tipo de jogador, até mesmo para assumir essa responsabilidade. Então o Gabigol precisa saber que até mesmo ele, não pode dar margem. Bom, vamos falar sobre o jogo também, porque aí pra gente não ficar, né, a gente precisa entender o que aconteceu realmente. Fica um jogo de imposição, a gente já falou sobre muito isso. Quando se torna um jogo de imposição física, o Flamengo tem dificuldade. Quando se torna um jogo de segunda bola, o Flamengo tem dificuldade. Mas por que o Flamengo tem dificuldade? Pelas características dos seus jogadores, tá? As características dos jogadores do Flamengo, elas não são erradas. Esses jogadores não são os piores, não, nada disso. Mas você tem que se adequar à característica dos seus jogadores e você propor o jogo desta forma. Ou impedir que o adversário proponha de uma outra maneira que irá se dificultar. O que isso quer dizer? Aquilo que a gente falou lá atrás. É inegociável a relação do Flamengo de intensidade no seu jogo. Todas as vezes, ou a grande maioria delas, que o Flamengo não entrou intenso no jogo, sobretudo sem a bola, o Flamengo teve dificuldade. O Flamengo não foi nada intenso, sobretudo da marcação mais em cima. O Flamengo tentou fazer uma marcação um pouco mais em cima. A marcação não foi tão ativa, a marcação não foi intensa, e aí vai para a linha média. A linha média não são jogadores de imposição, Arão e Diego. Vai estourar na última linha. Estourando na última linha para dentro da cara do gol, para tudo lá no Diego Alves, que, por sinal, né, o Diego Alves estava evitando a bola. Uma partida péssima do Diego Alves também. Não fez milagre, ok, mas também não fez nem defesas, aquelas defensáveis. Foi um péssimo jogo também do Diego Alves. Como vocês podem observar, estou botando na tela para vocês, o Internacional começou a fazer um pouco mais de bola um pouco mais longas para o Yuri Alberto para buscar essa segunda bola. Como vocês veem, muita distância, né? O Rodrigo Dourado completamente livre no meio campo e a gente vê os jogadores apenas assistindo, muito próximos. O Flamengo tem que estar intenso, o Flamengo está encaixado. Essa não funcionou. Inclusive no primeiro gol do Internacional, que é por dentro, cara, corredor central, você não pode permitir que uma equipe ela construa pelo corredor central, sobretudo uma equipe que tem lá, é o Edenilson, é o Yuri Alberto, assim, se fosse alguém, né? Se fosse um Arrascaeta por dentro e ele descobre uma bola, dá pra entender. Mas jogadores assim,
tem problema até de construção, é muita imposição e pouca técnica, né? É muita imposição física e pouca técnica, de fato. O Edenilson recebe essa bola de costas, com facilidade ele consegue fazer o giro, a gente observa que tem um buraco, ele vai explorar esse buraco, tocando pro Yuri Alberto e se aproximando. O meio-campo do Flamengo não acompanha o Edenilson que vem de trás, a última linha completamente desorganizada com essa tabela, o Yuri Alberto acaba saindo na cara do gol. A gente vai observar, inclusive, nos gols do Internacional, uma questão de desorganização da última linha do Flamengo. A última linha do Flamengo ela foi desorganizada. E é por isso que o Flamengo, o Renato Gaúcho, o Alexandre Mendes, eles têm que estudar e entender por que foi desorganizada, essa linha, para não ser repetida, porque ela foi facilmente desorganizada. No segundo gol, começa com o Diego, né, tentando perfilar pelo meio campo, vai enfileirando todos os jogadores, se não dá, ele perde a bola, o juiz não marca a falta e inicia uma transição defensiva. E aí tem uma questão do Diego, que ela ficou muito clara pra mim. O Diego é um cara muito técnico, é um cara com refinamento técnico. Agora, o pessoal até implica, né, fala que ele gira muito, ele não serve porque ele gira, ele não serve porque ele não marca. Eu não acho isso. Eu acho que, inclusive, o que empecilha o Diego como segundo volante, ele tem que mudar essa característica dele, é porque como segundo volante, ele não pode arriar a cabeça e querer sair com a bola driblando todo mundo, porque vai dar problema. Não faz parte da função dele. Ele não é mais aquele camisa 10, ele está sendo um camisa 8, está sendo um camisa 5. O camisa 8 e camisa 5, ele não tem que arriar a cabeça e sair driblando todo mundo. Então, assim, o que ele tem que fazer é mais um balanço, é mais um toque, faz um drible, já toca. Demorar demais, não automatizar, vai dar problema. E não é nem a função dele. A função dele não é nem fazer essa. A função dos caras mais da frente, da linha mais à frente. Então ele acabou perdendo essa bola e aí inicia uma transição defensiva. A transição defensiva não foi feita corretamente. A gente observa, inclusive, isso é um absurdo. São dois jogadores no Isla. Então veio o Internacional pelo lado esquerdo, né? Fazendo o apoio. Pelo lado direito vai iniciar a sua construção, faz a inversão, dois jogadores contra o Isla, aí no Isla não tem absolutamente o que fazer. A linha, mais uma vez, ela é desorganizada, a última linha é composta por Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luiz. Não houve o apoio, poderia ser um movimento de solidariedade do Everton Ribeiro, que é o jogador que atua pelo lado direito, então ele tem que voltar na recomposição, mas era aquilo. Foi um período de construção do Flamengo, o Diego acabou perdendo a bola, e aí iniciou uma transição defensiva, o Flamengo não fez a recomposição correta, o Inter acaba abrindo 2-0, num chute que parecia, né, ser defensável, porque foi na direção, né, do Diego Alves, que caiu antes, se precipitou no movimento e o Inter acabou abrindo 2-0. Vai piorando as coisas, né? O Flamengo mina psicologicamente, até que cria uma oportunidade ou outra. O goleiro fez uma grande partida, o goleiro do Internacional, mas de qualquer forma um Flamengo nervoso, um Flamengo apressado, estressado, e aí não dá, cara. Um time muito experiente, não dá pra se estressar facilmente desta forma quando tá na dificuldade, né? É aquilo que a gente fala, na dificuldade você tem que realmente ter amadurecimento, você tem que ter equilíbrio para tentar correr atrás, sobretudo porque você está jogando em casa contra uma grande equipe e é um grande confronto, é um Flamengo Internacional. Vai para o segundo tempo, o Flamengo toma um gol que é absolutamente bizarro, porque é de um escanteio a favor do Flamengo. O Flamengo tem dois jogadores na sobra, o Isla e o Diego, e um jogador que joga mais atrás, que é o Filipe Luiz, no círculo central. Ao corte, o Patrick tira essa bola, faz pro Tyson. O Tyson não fez absolutamente nada ainda com a camisa do Internacional. Encara o Diego, vence na velocidade do Diego. O Diego vai tentando fazer a reposição. Lembrando que ele já tinha um cartão amarelo porque ele reclamou com o juiz durante o intervalo. O juiz deu um cartão amarelo pro Diego. Então ele ficou pendurado, não quis fazer a falta. Deveria ter feito, mas não poderia pela, né, questão que ele estava na perspectiva que ia tomar o segundo cartão amarelo e ia ser expulso. E aí vem o Filipe Luiz e toma um drible constrangedor. Um drible da vaca do Filipe Luiz, ficando completamente pelo meio do caminho, chega lá na cara do gol e, né, mais uma vez na cara do Diego Alves, e aí faz o 3-0. A geração toda 85 ficou pra trás. A verdade é essa, o Tyson deixou uma geração pra trás, literalmente, e o Inter acabou abrindo o 3-0. Nesse gol, o Filipe Luiz, o Flamengo também tem que ter cuidado com a questão do Filipe Luiz. Não é a primeira vez que acontece isso, não é a segunda vez e não foi a última, porque vai acontecer no próximo gol do Inter, quando a gente passa por ele, que é deixar um espaço nas costas dele, ele tem que ter uma cobertura. Se o Filipe Luiz der o bote e não conseguir fazer a intervenção, ele vai ficar pelo meio do caminho. Se ele ficar pelo meio do caminho, ele não vai ter velocidade de recuperação. Isso faz parte pela idade do atleta. E os times estão vendo isso. Né? Os adversários estão vendo isso, assim como nós estamos vendo, tá todo mundo vendo isso, então já tá vendo o que vai dificultando esse Flamengo. Jogo de posição, velocidade nas costas do lateral e etc. Vamos pro quarto gol do Internacional, que mais uma vez a linha do Flamengo, dessa vez ela tá aparentemente organizada, porém muito espaçada, como vocês podem observar, né? O Internacional acabou abrindo ainda mais essa última linha do Flamengo, buscando a amplitude, tem uma jogada pelo lado direito, e aí foi simples, o Yuri Alberto é um jogador de velocidade, o Yuri Alberto é um jogador de projeção, ele viu o espaço, se projetou com esse espaço, não estava impedido, recebe completamente, absolutamente livre nas costas do Filipe Luiz, invade a área, chuta na direção do Diego Alves, mas não era tarde, noite do Diego Alves, acabou pulando mais uma vez e fazendo o quarto gol do Internacional.
Um jogo que acaba preocupando, obviamente, por uma questão que o Flamengo foi dominado, inclusive emocionalmente, e a gente sabe que o fator psicológico ele pode ser determinante, sobretudo a competições de mata-mata, sendo mais explícito ainda, Libertadores. Felizmente, esse jogo não foi pela Libertadores, porque reverter um 4-0 não seria fácil, a gente sabe muito bem disso. E se era necessário tomar uma porcada dessa para aprender, então agora é a hora de aprender e mostrar que foi um problema no percurso, mas que isso não será repetido novamente. Tem muitos erros, tem questões táticas, tem questão de imposição, tem questão de talvez jogadores serem incompatíveis com o estilo que o jogo ficou, tem questão emocional, então o Flamengo tem muita coisa ainda para arrumar, não é aquela festa, aquele oba-oba que a gente, obviamente, não dá para ter essa lua de mel o tempo todo. Foi uma realidade um pouco mais dura, mas mostra a realidade para o Flamengo se preparar para esse jogo contra o Olímpia. Inclusive, aqui no canal, amanhã, na terça-feira, a gente vai trazer um vídeo falando sobre esse Olímpia, que tem um jogo de imposição inferior ao do Internacional, mas também tem um jogo de posição e o Flamengo tem que ficar atento. E quando não vai na técnica, você tem que tentar igualar em algumas questões e não pode perder na imposição física, até por características desses jogadores, o Flamengo acaba sendo dominado em alguns momentos e perde o meio-campo. Beleza, galera? Então, obrigado aí pela companhia de vocês. Continua acompanhando o canal. Amanhã sai o vídeo sobre o Olímpia. Cara, jogo fundamental pra gente apagar essa última imagem e, mais do que isso, vai encaminhando rumo a Montevidéu. Valeu, galera. Um forte abraço a vocês. Continue se cuidando. A gente vai se vendo. Tchau, tchau.